que aplicou, que deu certo, associado às boas práticas de é, boas práticas discutidas, né, no mercado. Por exemplo, vocês já ouviram falar das boas práticas discutidas pelo PMI, que é essa instituição sem fins lucrativos que organizou um conjunto de conhecimentos num guia chamado Guia PMBOK, PMBOK, Project Management Board of Knowledge. Então, o PMI, que hoje existem representações, escritórios em mais de 160 países no mundo, inclusive Angola, e o Miguel foi voluntário por muitos anos desse capítulo de Angola, que nasceu a partir de alguns alunos meus, não sei se o Miguel chegou a comentar, eu montei o primeiro MBA em gerenciamento de Angola em 1998, em Luanda, uma instituição, faculdade brasileira, e eu montei, fiz o planejamento pedagógico, orientei e dei aula de 2008 até 2021, 22, certo? E nesse período, das minhas primeiras turmas, eu incentivei muitos meus alunos a montarem o primeiro capítulo do PMI em Angola, já existia em mais de 150 países. Esses alunos, junto com outros profissionais da iniciativa privada, se juntaram, montaram a primeira associação em gerenciamento de projetos, depois tiveram um número suficiente de voluntários e membros e conseguiram se candidatar para oficialmente montar o primeiro capítulo do PMI em Angola, que é oficial aí desde, se eu não me engano, Miguel, 2015, 16? 16. 16, ok. Então, vocês têm esse conjunto de conhecimentos que a gente vai trabalhar nas formações todas nossas, baseadas, por exemplo, no guia PMBOK, escrito, né, por estes voluntários que trabalham em mais de 160 capítulos, né, no mundo, inclusive em Angola. Tá? Essa formação é importante para subsidiá-los para uma especialização, que é o PMO com foco em resultados. O que é o PMO? PMO é o escritório de projetos, que é o nome dado em português. PMO em inglês. Em inglês, Project Management Office, escritório de gerenciamento de projetos, tá? Em português. Esse escritório, a depender da maturidade em gerenciamento da empresa, gerenciamento de projetos, o quanto ela conhece das boas práticas de gerenciamento de projetos, o quanto ela tem de ferramentas para ajudar na organização do conhecimento, dos registros do que foi feito nos projetos, o que não foi feito. A depender desse conjunto de conhecimentos que ela já tenha, nós sugerimos escritórios de projetos que podem estar localizados em diferentes pontos da empresa, respondendo ou alinhado às diretrizes diretamente estratégicas do presidente, do CEO da empresa, ou um escritório de projetos, ele pode estar alinhado aos diretores, ou ele pode estar respondendo ao diretor, tá? Então, a depender da maturidade, e na nossa formação, nós vamos discutir de forma muito prática, inclusive eu vou entregar como bônus para vocês ferramentas, questionários de análise de maturidade, que vocês vão responder eu vou sempre sugerir que vocês o façam nas empresas também, e capturem informações acerca da maturidade, e a partir deste conhecimento, daí tem uma escala, tá? Dentro da ferramenta que eu vou entregar para vocês, de 2 a 5. Se é uma maturidade mais baixa é 2, se é mais alta é 5. A partir desta análise, daí sim a gente define o que devemos fazer para esse escritório de projetos, tá? Construir uma estratégia para que vocês construam uma estratégia para a implementação deste escritório de projetos que vai definir onde melhor localizar este escritório de projetos no organograma da sua empresa. Eu não tenho como fazer essa análise estratégica se eu não souber da maturidade em gerenciamento de projetos que vocês já têm como um todo. Feito essa análise, definimos a estratégia de implementação do escritório de projetos. Daí sim, na formação, nós vamos discutir qual deve ser o portfólio de projetos
alocado para esse primeiro PMO que vocês vão implementar. Portfólio, que é uma carteira de projetos. Vocês vão selecionar alguns projetos, sejam eles estratégicos, táticos ou operacionais, para compor a carteira de projetos deste primeiro PMO. E essa carteira também vai depender da maturidade que o PMO tem dentro dessa empresa. Selecionar, daí a gente vai discutir conceitos e como implantar um portfólio de projetos, quais os projetos devemos selecionar. Depois tem uma outra discussão muito importante, também prática. Eu vou entregar ferramentas, planilhas para vocês, que vai ajudá-los também na definição de qual é o menu de serviços mais adequado para esse escritório de projetos. Tá? O que esse escritório deve fazer? Apoiar os gerentes de projetos? Como ele vai apoiar? Subsidiando-o de informações sobre boas práticas, subsidiando-os de informações sobre ferramentas de como melhor organizar os recursos necessários, registrar estes recursos necessários, né? Para ajudar no processo de criar regras, criar indicadores de projetos. Então, o menu de serviços vai também depender da maturidade. Então, toda essa discussão é feita em cima da experiência que eu tenho, como eu disse para vocês. Só um pouquinho sobre o meu background. Eu sou engenheira eletricista por formação, então trabalhei com obra, projeto no início. Depois fiz meu doutorado e pós-doutorado em engenharia de produção. E nesse período, obviamente, eu escrevi muitos artigos e foram muito direcionados para os meus temas de doutorado e pós-doutorado, que foram sobre reengenharia de processos. Como mapear os processos para buscar melhores formas, né, de produtividade, eficácia, né, desses projetos. Mapeando, depois eu criava modelos. Daí trabalhei com muitas ferramentas de mapeamento e modelagem. Quando a gente fala de gerenciar os processos para melhoria contínua, estou muito ligada à discussão de qualidade. Então, nesse período também, depois do pós-doutorado, que eu fiz o doutorado na Escócia por 5 anos,